Bom dia, Eduardo, bom dia, professora Silvia, bom dia, Camila, bom dia, Humberto. Em primeiro lugar, queria agradecer enormemente vocês por terem aceitado o convite para esse debate, nós vamos falar sobre as infâncias e juventudes durante o período da ditadura militar. Nesse nosso programa História em Quarentena, que a gente vai fechando agora, né, na 20ª semana. Então foram 20 semanas de trabalho muito intenso, assim, e tentando passear por vários temas, não só estritamente relacionados à história, né, disciplina, mas por vários temas contemporâneos, historiográficos também. Então a gente falou sobre questões de gênero, sobre questões raciais, fake news, história colonial, história moderna. Então a gente foi passeando por vários temas ao longo de 20 semanas. A gente começou o programa o projeto no dia 23 de março, ou seja, bem ali no início, né, quando a gente estava começando essa questão do confinamento, enfim, que não foi exatamente assim que funcionou no Brasil, e até por conta disso a gente vem ainda vivendo um período de crise que, de repente, já poderia ter melhorado, né, caso a gente tivesse políticos mais competentes. E aí, ao longo dessas semanas, a gente não só conversou com historiadores e historiadoras, mas também outros profissionais das humanidades, outros pesquisadores, mas também com jornalistas, artistas, militantes, ativistas sociais, enfim. A ideia foi realmente produzir diálogos e não propriamente uma questão de história. Então, embora o projeto se chame História em Quarentena, né, ele, se eu posso dizer que uma questão que ligou todos os projetos, todos os programas, né, foi o conhecimento histórico. Então, as diferentes formas como as pessoas podem mobilizar o conhecimento histórico nas suas práticas, seja na prática política, na prática artística, jornalística, investigação, enfim. Então, eu posso considerar como se fosse a linha que ligasse todas essas questões, todos esses programas. Então, hoje a gente está ultrapassando acho que hoje é 106 ou 107, o número dessa gravação. Então, foram muitos programas, a gente produziu um acervo relativamente grande, e eu acho que bastante rico também, por conta que vai ficar disponível, enfim, no site que a gente criou por meio de contribuições de uma vaquinha virtual. Então, www.historiaemquarentena.com, e todo esse acervo vai estar disponível, não só para a gente mesmo posteriormente fazer pesquisas e artigos, a gente já está programando isso, mas também para quem eventualmente quiser assistir por pura curiosidade, ou mesmo produzir a partir desse acervo que a gente foi criando ao longo dessas 20 semanas. Então, a professora Silvia está sem câmera, não sei se... Será que teve algum problema? Não sei. Ah, tá, desculpa. Então, eu vou começar, antes disso eu queria falar que esse projeto, além de mim, né, Paulo César Gomes, ele é coordenado por mais 5 pesquisadores, historiadores e historiadoras, nesse caso somos todos de formação da área de História, que é Carlos Benítez Trinidad, Mariana Menezes Munhoz, Natália Guerelos, Melanie Tuluat e Lucas Pedretti, aqui do Rio também. Enfim, então, várias pessoas de várias nacionalidades e que também estão em vários lugares. E eu acho que é isso. Então, eu queria primeiro pedir para cada um de vocês que se apresentasse brevemente, enfim, e aí eu vou começar pela Silvia, mas aí depois a gente vai invertendo as ordens, assim, para não ficar sempre na mesma ordem. Então, Silvia, você pode se apresentar, por favor? Então, bom dia a todos e a todas. Eu sou a professora Silvia Maria Fávero Arendt, sou professora da Universidade do Estado de Santa Catarina e trabalho no programa de pós-graduação em História, que tem como área de concentração a História do Tempo Presente, e também no programa de pós-graduação em Educação, e trabalho, então, na área das histórias das infâncias e juventudes. Perfeito. Humberto, você pode se apresentar, por favor? Bem, que prazer, né, Paulo? Assim, mesmo nesse momento de isolamento social, estou aqui em Recife, né? Você está no Rio, assim como Eduardo, Silvio e Camila em Santa Catarina, e a gente aqui trocando nossas experiências de pesquisas na quarentena, né?
Bem, eu sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, coordeno o Laboratório de História das Infâncias do Nordeste. Na quarentena, estou com Silvia fazendo o meu estágio pós-doutoral, né, mesmo distante, bem pertinho um do outro, porque semanalmente a gente está falando sobre fonte histórica, sobre pesquisa, sobre referencial, sobre atividade de extensão, que a gente tem feito bastante também. Então, eu sou esse pesquisador nordestino que se interessa pelas infâncias e juventudes e crianças e adolescentes que não têm infância, né? E não têm juventude. Isso é uma questão que a gente pode debater depois também, né? É isso, Paulo. Satisfação, muito agradecido pelo convite. Não, eu que agradeço. Eu adoro a Rural de Pernambuco, eu já falei lá uma vez com a professora Marcília, que sou colega, que eu adoro, enfim, e eu fiz uma palestra, acho que ano passado, um pouco depois da Ampu, os alunos me convidaram, foi muito legal, assim. Eu adoro Pernambuco, enfim, sou um pernambucano de Da coração. próxima vez vai conhecer o nosso laboratório e vai comer bolo de rolo e tomar cafezinho com a gente. Camila, por favor, você pode se apresentar. Então, bom dia, professora Silvia, professor Humberto, e aos colegas também. Eu quero agradecer muito o convite, estar participando com vocês, é uma satisfação também, com o colega Eduardo, né, Paulo, obrigada. Eu sou professora da rede estadual de Santa Catarina, né, o ensino público, sou doutora em História, defendi a tese no ano passado, pela Universidade do Estado de Santa Catarina, faço parte do Laboratório de Relações de Gênero e Família, que é coordenado pela professora Silvia, e já estou nessa área pelo menos desde 2006, né, Silvia, eu acho, quando a gente começou lá o primeiro projeto de iniciação científica, já era na área da infância. Então, é o único lugar que eu me conheço investigando, né, sendo pesquisadora das infâncias e juventudes. E também, como o professor Humberto colocou, os meus estudos, eles se concentram nessas crianças e nesses jovens e adolescentes que não têm, né, que não vivem as infâncias e as juventudes como a gente gostaria, como a gente acha que é o direito delas viverem. Eu acho que, como apresentação, é isso. Tá ótimo, obrigado. É legal. Essa semana, por exemplo, me chamaram, eu falei com os alunos, mas de São José, né, em Santa Catarina, os alunos da rede municipal. Eles, enfim, porque todos os professores estão vivendo essa dificuldade, eu acho que sobretudo os professores do ensino básico, né, do ensino remoto, enfim, todas as dificuldades que geram, né, porque não é só uma questão da distância, mas a gente se depara com todas as desigualdades, né, que do país, enfim, do acesso digital, que a gente, né, vê sempre como uma solução, e agora a gente vem se deparando com uma série de desafios, né, não só nosso, né, de como usar essas ferramentas, mas também de perceber que a desigualdade é muito presente, né, na questão do acesso digital, enfim, várias questões que estão sendo postas agora, que já estavam antes, mas que agora ficaram muito mais evidentes, né. Obrigado, Camila. Eduardo, você pode se apresentar, por favor? Olá, bom dia a todas e a todos. Queria agradecer a oportunidade do Paulo proporcionando estar do lado de tanta gente estudiosa, trabalhos tão importantes, né? Eu só queria fazer uma pergunta. Por incrível que pareça, o meu vizinho que fica escutando funk, ele está escutando Puccini agora, Nessun Dorma. Não sei se está vazando no som aqui ou não. Que maluquice. Já pensou de ópera de funk para ópera? Muito louco, mas ainda bem, que progresso. Bom, eu sou jornalista formado há 35 anos, eu já tenho quase 37 anos de profissão. Mais recentemente, eu retornei à academia e concluí o meu mestrado na área de comunicação também, mas voltado para a área de história, agora no início de 2020, e posso dizer, um pouco de acanhamento, que eu sou meio especialista em história da ditadura, conheço um bocado de coisas, e sou autor de um livro mais recente, de 2019, chamado Cativeiro Sem Fim, que faz a denúncia
sobre um crime de Estado cometido pela ditadura civil-militar recente de 64 a 85, que mostra o sequestro de bebês e crianças e até adolescentes, filhos de militantes políticos e de pessoas que eram contrárias ao regime de exceção, sequestradas e adotadas por família de militares. Um crime muito conhecido na Argentina, que ocorreu também no Chile, no Uruguai, no Paraguai, mas que nunca se falou aqui no Brasil. Obrigado. Perfeito. Gente, obrigado. Eu acho excelente, inclusive, ter pessoas, o Eduardo, enfim, que é o que eu já conheço há mais tempo, né? A gente é amigo, assim, e eu gosto muito do trabalho dele. E o Eduardo está em São Paulo, na verdade, Humberto, não é São Paulo, é São Bernardo, né? Isso, eu moro em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Então, estamos aqui do sul ao nordeste. É ótimo isso, eu adoro, porque a gente precisa realmente conversar, né? Eu acho que, sobretudo, o Brasil, que é muito centrado, né, na questão do centro-sul, né? A gente muitas vezes, eu queria falar isso, né? A gente fez um esforço, nem sempre foi possível, mas a gente fez esse esforço de tentar abranger as diversidades, né? As diversidades de gênero, as diversidades raciais e também as diversidades do Brasil. Também, a gente teve participações do exterior também, mas no Brasil, porque a gente tem essa desigualdade também, né? Mesmo da produção do conhecimento fica muito mais divulgada do Centro-Sul do que o Norte e Nordeste. Então, eu mesmo que tenho o meu projeto de mais longo prazo, né? Que começou em 2016 e vai continuar agora, história da ditadura. Cada vez que eu viajo assim para algum lugar, às vezes mesmo de férias, eu vou com meu tripézinho, minha câmera para fazer e escutar professores assim. Então, na ocasião da Ampul, por exemplo, eu entrevistei, infelizmente não conheci o professor Humberto na época, mas entrevistei vários professores da professora Marcília e vários da UFPE enfim, que pesquisam de alguma forma a ditadura militar. Né? Infelizmente, não tinha conhecido o professor Humberto ainda, senão eu teria capturado ele para uma entrevista. E, enfim, para começar a conversa mesmo, e aí a gente é bem leve, assim, que seja uma conversa. Se vocês quiserem fazer perguntas uns para os outros, assim, fiquem absolutamente à vontade. Muito mais para ser uma conversa leve do que propriamente, embora o tema seja pesado, né? É difícil também falar isso, mas que uma conversa para que outras pessoas também possam acessar e não só os pesquisadores, enfim. Então, eu queria começar pedindo que vocês falassem um pouco da importância, assim, de maneira mais geral, desse tema, né, da infância, infâncias, juventude, juventudes, né, a importância de investigar isso, da perspectiva histórica, né, investigar esse tema, que, vamos dizer, é um tema, ao mesmo tempo, muito atual, né, porque existe uma série de questões que não são resolvidas, né? A gente ainda vive uma desigualdade social muito forte e que atinge diretamente crianças e adolescentes, né? Enfim, nisso que se fala muito, né? Das interseccionalidades, incluindo questões de classe, questões de gênero, questão de raça. Então, são questões que o Brasil ainda vive de maneira muito ruim, assim, né, muito violenta, enfim. Então, seria uma questão mais para vocês se colocarem um pouco com relação à importância desse tema, né, da perspectiva histórica que cada um tem. E aí, para inverter um pouco a ordem, eu peço para o Humberto começar, pode ser? Sim, essa sua questão é muito pertinente, Paulo. Primeiro que eu penso que a historiografia ela é adultocêntrica, né? A gente vem percebendo que só a partir, né, da década de 70, 80, mas aqui no Brasil, de forma mais efetiva, a partir dos anos 2000, é que as crianças e adolescentes passaram a ocupar um lugar mais central
nas pesquisas, enquanto sujeitos históricos, porque até então, né, as pesquisas sobre crianças, né, eram produzidas muito à sombra da família. A professora Silvia está aqui, né, pode, Camila também pode, né, nos contribuir nesse sentido. Muita sombra da família, muita sombra da instituição, né? Então, e essa historiografia é adultocêntrica porque a forma de arquivar, né, os arquivos que tratam sobre crianças e adolescentes, eles são também produzidos por adultos. Você vai numa escola, né, você encontra os desenhos, você não encontra, né, as redações, você encontra os balancetes, você encontra as notas, ou seja, sempre, né, adultos falando sobre crianças, né? Inclusive, quando a gente montou o nosso laboratório aqui na Rural sobre a história da infância, né, as histórias das infâncias no Nordeste, né, compreendendo a infâncias como crianças e adolescências, a gente pensou também em produzir arquivos dados produzidos, registrados por crianças e adolescentes, que é o grande desafio, tentando romper com esse adultocentrismo, né? Mas a sociedade é adultocêntrica, né? Se olhar direitinho, né, eu acho que só a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e a Constituição, quando a Constituição, no seu artigo 227, de 88, fala que criança e adolescente é sujeito de direitos, então muda, né, um pouco essa visão, porque você também tem a questão dos movimentos sociais, a questão do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, né, todo um debate sobre protagonismo infanto-juvenil, que criança pode falar, né? Isso é muito anos 90, né? Então, a tua pergunta ela é pertinente porque tratar sobre a história das infâncias e juventudes é uma dívida, né? Que a gente tem, principalmente com crianças e juventudes, né? Há um discurso construído no século XIX, muito no campo da política e da política voltada para assistência e construído no campo da medicina, que criança é o futuro do amanhã. A gente precisa investir na educação porque ela é futuro, precisa investir no esporte porque ela é o futuro. E esse discurso até hoje você encontra, né? Como se criança não tivesse presente, como criança não tivesse passado, né? Criança tem passado, criança é presente. O futuro é uma perspectiva, né? Claro que tem, como diz o Kozarek, né? É um horizonte de perspectiva que se constrói, né? Mas é entender essa criança como esse sujeito histórico, né? E perceber que ela também tem passado. Assim, essas crianças que o Eduardo estuda, ela tem passado. As crianças que Silvia estuda, ela tem passado. Que a Camila estuda, tem passado. Então, assim, é um dever de ofício, né, que tem a ver com a produção historiográfica e uma coisa muito importante, Paulo, com o ensino de história. Porque assim como a historiografia, ela é adultocêntrica, a gente vê livro de história. Agora, veja que interessante, Silvia, livro de história que é feito para crianças, porque nós estudamos sobre crianças, ou com crianças. Mas essa produção, esse saber histórico escolar, ele é voltado para crianças, né? Então, assim, é outra linguagem, outra narrativa, mas que também é adultocêntrico. É uma questão que a gente precisa, né, colocar em tela e discutir, inclusive, com os nossos colegas, né, que trabalham no campo do ensino de história, né? Então, eu penso que é isso. É bom ouvir também, né, o que Eduardo traz, né, como jornalista, mas esse debate a gente faz muito no nosso GT, né, Silvia? Né? A gente deve romper com o adultocentrismo. Camila também participa do nosso GT, sabe que isso é uma questão é uma preocupação sempre presente no nosso grupo de trabalho. Inclusive, na hora de eu me apresentar, eu esqueci de dizer, né, que eu sou coordenadora do grupo de trabalho de História das Infâncias e Juventudes da Associação Nacional, né, Brasileira de História, da ANPU. Humberto é vice-coordenador. Eu acho que Humberto colocou de forma, né, com muita propriedade,
o porquê, né, a importância do tema, né, Paulo? Mas eu acho que ele levanta já uma questão central do ponto de vista epistemológico, né, porque muito tempo as crianças foram percebidas apenas como vítimas dos processos sociais, né, e eu acho que uma das grandes contribuições da história das infâncias e juventudes para o campo mesmo, né, é no sentido de discutir a questão que a gente chama de o protagonismo. Claro, né, o protagonismo infanto-juvenil. É óbvio que esse protagonismo tem os seus limites, mas eu acho que nós temos tentado, né, colocar em cena esses debates em relação ao protagonismo das infâncias, né, seja nos movimentos sociais, seja na escola, seja nas instituições e assim por diante. E eu acho que outra questão muito importante que o Humberto colocou, mas que eu acho que é importante pontuar, é que, sobretudo no Brasil, né, a história das infâncias e juventudes, ela começa muito como uma história militante, né? Ela tem o seu início lá no final dos anos 80, no início dos anos 90, e ela começa, então, muito, né, nessa perspectiva. Mas, ao longo do tempo, né, os programas de pós-graduação passam a produzir essas novas narrativas, incorporar novas fontes documentais, e hoje eu acho, né, que se tem, depois de quase 40 anos, acho que se tem já um campo relativamente consolidado no Brasil, que faz um diálogo também, né, com os debates internacionais, sejam da América Latina, sejam, né, da Europa e de outros lugares, Ásia, África, e Estados Unidos, Canadá. Então, acho que são questões muito importantes da gente colocar no campo historiográfico. E, além disso, eu acho que nesses 40 anos, outra questão fundamental, e aí eu já passo a palavra para a Camila também, é a multiplicidade de temáticas que a história das infâncias e juventudes tem procurado, né, debater, discutir, né, como eu estava falando antes, num primeiro momento muito centrada, né, nas instituições, até porque em função da produção, né, dos arquivos e assim por diante, e hoje, né, se alargou muito essas temáticas, se procura trabalhar também com outras fontes documentais, história oral, testemunhos, né, e assim por diante. Mas, do meu ponto de vista, a história das infâncias e juventudes, ela é um campo eminentemente, né, ela tem uma importância em função do social, né, da situação mesmo, né, em que vivem uma parcela significativa da população infanto-juvenil brasileira, e não só brasileira, né, e de outros lugares do mundo. Não sei, Camila, se queres colocar, por favor, Eduardo. Eu acho que... Vamos ter Camila, depois eu passo para o Eduardo. Eu acho que essas contribuições que os professores colocaram, eu vou incorporar mais uma do nosso campo, que é pensar as políticas sociais atuais. Então, eu acho que quando a gente vai lá investigar quais foram as políticas sociais que a ditadura pensou e implementou para as infâncias e para as juventudes, a gente está pensando um pouco também as nossas políticas atuais, como que elas estão funcionando, né? A gente usa esse conhecimento produzido pela história para pensar como que num primeiro momento, né, se caminhou essas políticas sociais, ou seja, como que elas se transformaram para chegar até aqui, mas a gente pensa também no sentido do seu êxito, né, ou seja, a gente tentou tal coisa, ela funcionou, né, por que não funcionou, quais foram as especificidades, né, do momento histórico, que é uma coisa ímpar. E também, uma outra contribuição do nosso campo que acho que, em geral, o conhecimento produzido pela história se presta a isso, é dar algumas lições, né, acerca daquilo que vem sendo propalado no tempo presente, vou dizer assim, como algumas saídas fáceis para alguns dos problemas sociais. Então, você tem hoje, por exemplo, um tema que nos nossos debates é sempre presente, que é a questão da redução da idade de imputabilidade penal, né? Então você diz assim, isso vai resolver. Aí sempre que tem alguém da história da infância e da juventude que
tenha pesquisado qualquer infância, em qualquer momento se deparou com esse debate, vai ter alguém que vai dizer assim, olha, isso foi tentado, não funcionou assim, 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 isso já, cada vez, né, que tem alguma questão social que a gente não consegue resolver, dada a sua complexidade, sempre tem essas saídas fáceis, né? Então, acho que uma contribuição do nosso campo vem nesse sentido também, da gente trazer esse aporte da história, olha, a gente tentou tais e tais coisas, né? Vamos tentar por outro caminho. Acho que essa é uma contribuição importante que a gente faz nos nossos estudos, que é pensar o tempo presente mesmo, né? Pensar as políticas sociais e como vivem as infâncias e as juventudes do tempo presente, sempre fazendo essa relação com o passado. Não, é incrível. E você tem essa questão da sua experiência profissional, que você não tá nos dois campos, né? Enfim, ao longo desse projeto também, a gente tem pensado isso, né? Existe ainda, embora eu acho que tenha diminuído, mas existe um preconceito com relação, da academia, com relação ao espaço escolar, né? Como se a escola não fosse um lugar de produção do conhecimento, que é, de fato, né? Enfim, se vê ainda muito de uma forma superficial, como se as escolas fossem simplesmente receptoras de um conhecimento que é produzido em outro lugar, normalmente nas universidades. E eu acho que essa sua experiência trabalhando no ensino básico, né? Deve ser muito importante para você pensar também, né? As suas questões de pesquisa, eu imagino. E só complementando, eu trabalho com SEJA, né, atualmente, então sempre quando a gente vai abordar um tema que para mim é um tema de história, e a gente vê de parte, né, dos educandos que parece que aquilo ali não é bem história, porque a gente está discutindo coisas do presente, né, então tem essa questão também, eu acho que também, em parte, os usos do passado que se faz, né, enfim, são várias questões que realmente quem está na sala de aula pensa a partir de um outro olhar, vamos dizer assim, né? Esses objetos e esses temas. Ótimo, perfeito. Depois no final, a gente vai voltar um pouco para essa questão dos usos do passado. Eduardo, você pode falar, por favor? Sim, vamos lá. Eu queria destacar duas coisas que eu julgo extremamente importantes e que pouco se dá conta da importância básica, fundamental, de que por exemplo, a pesquisa que todos nós desenvolvemos ao longo de nossas carreiras aqui, que é contar a história, revelar a história que nunca foi contada. E por que isso é importante? É importante que todas as pessoas tenham conhecimento para que nunca mais aconteça. Por exemplo, recentemente, aí no Rio de Janeiro, a polícia invadiu a casa de uma família na comunidade e mataram um adolescente de 14 anos. Me fugiu o nome dele. O menino foi morto, desculpa, ele estava de costas, foi morto, baleado. Isso nada mais é do que a repetição do que aconteceu na ditadura. Mataram esse menino no Rio de Janeiro por engano. Procuravam outra pessoa, mataram esse menino por engano. E ficou por isso mesmo. Assim como aconteceu aquele metralhamento do carro do rapaz com 80 tiros, o exército mandou bala no menino, na família, no carro, desconfiava que fosse. Isso é a repetição do passado, isso é a repetição do que acontecia na ditadura e que não foi punido e que não foi mostrado historicamente, não foi mostrado midiaticamente até hoje. Por quê? Aí a segunda coisa importante que eu falo, que a gente não se dá conta, que é extremamente fundamental. Por quê? Porque as Forças Armadas, desde 64, antes até, mas de 64 para cá, se deram conta que a informação é um item de guerra extremamente importante, tão mais importante do que o treinamento militar, que a batalha no campo. Por quê? Porque você constrói uma narrativa em cima disso. Você constrói uma consciência e um inconsciente coletivo. Tanto que quando você vai discutir com pessoas, assim,
no grupo da família do Zap, um grupo de amigos, umas pessoas mais conservadoras, você começa a falar da ditadura, que houve sequestro, que houve prisão, tortura. As pessoas, a primeira coisa que elas vão falar é: mas se o cara apanhou, se ele foi preso, boa coisa ele não era. Ah, mas na minha rua lá, a minha família falou que nunca viu ninguém ser torturado. Gente, isso é uma construção de narrativa que vem desde lá atrás, desde 64, e a gente está perdendo essa guerra da informação, porque toda a história, por exemplo, da ditadura, passando pelas clássicas torturas e desaparecimentos, até a atual denúncia feita pelo livro Cativeiro Sem Fim, de sequestro de bebês e crianças, filhos de militantes políticos, são coisas que são fundamentadas. O que existe na historiografia, o que existe na academia e o que existe na mídia de massa é tudo baseado em fonte militar. Sabe, você pega um livro, uma coleção de livros hiper importante, por exemplo, do Hélio Gaspari, que tem muitos documentos importantes daquele período da ditadura, mas é baseado em depoimentos, é baseado em documentos de militares. E as coisas vão se reproduzindo em cima desse material. O material do outro lado, o material que vai mostrar o que estava oculto, o que estava opacizado, invisibilizado, quase não tem destaque. Então você constrói uma narrativa histórica fundamental para a história do Brasil, mas com uma perna apenas, sob os óculos dos militares, do poder hegemônico. A gente tem que batalhar muito para construir uma história contra-hegemônica, mesmo porque existe toda uma fundamentação da sociedade junto, né? Sabe, quem está no poder, o famoso mercado, né? Está no poder hoje, estava no poder ontem, estava anteontem, esteve sempre, né? Então, eu acho que esse é o nosso papel. Eu como jornalista, vocês como professores, historiadores, sabe, a gente tem que juntar forças e mostrar todas essas situações. Por exemplo, aqui no Brasil, a história do sequestro dos bebês tem uma vertente totalmente diferente na Argentina, onde esse crime de Estado ocorreu cerca de 500 vezes. Por quê? Porque na Argentina são avós e pais que tiveram seus netos e seus filhos sequestrados que procuram eles. Desses 500 casos, se eu não me engano, são 129, 130 que já foram solucionados. Aqui no Brasil, a denúncia do livro Cativeiro Sem Fim mostra 19 casos, mas aqui são os filhos que procuram os pais sequestrados. Inverteu-se a situação por causa da distância temporal do crime, né? Então, é uma situação bastante complicada. E eu posso falar que os 19 casos que o livro Cativeiro Sem Fim mostra é apenas a ponta do iceberg. O livro foi lançado no ano passado, e do ano passado até hoje, eu fui procurado por mais 34 pessoas que também se dizem ser vítimas desse crime. Esses são casos que é necessário uma investigação minuciosa, como aconteceu antes, com checagem, rechecagem de informações, e a coisa vai crescendo. E só para encerrar, eu queria falar o seguinte: é muito importante o que o professor Humberto estava dizendo, sabe, dessa visão da história somente pelos olhos dos adultos, sabe? Eu tenho percorrido várias universidades para falar dessa minha pesquisa sobre o foco do jornalismo investigativo, né? Mas os jovens, eles não conhecem a história da ditadura. Eles não conhecem praticamente nada. Para eles, a ditadura foi como, sei lá, uma novela da TV Globo que passou lá e aconteceu, teve uma trama, mataram um, desapareceram outros, e eles não sabem nada. Quando eu começo a contar detalhes das histórias, até detalhes pesados mesmo, as pessoas começam a se interessar, sabe? Quando mexe com o emocional delas, eles começam a se interessar sobre a história e procuram mais informações. Então, talvez a gente na academia, a gente como jornalista, como historiador, precisa repensar um pouco qual o prisma que a gente vai colocar para
amplificar essas histórias. Por isso que é importante contar a história para crianças, com a versão das crianças, com uma linguagem muito mais acessível. Perfeito. Muito bem, depois eu vou entrar um pouco mais especificamente no tema do Cativeiro Sem Fim, e agora, numa segunda rodada, né, eu pediria para vocês falarem um pouco mais especificamente do campo de pesquisa de cada um, né, de cada um e de cada um. E aí, no caso eu começo agora pela Camila, para inverter novamente a ordem, que você estudou a questão da FUNABEM, políticas sociais, né, justamente no período da ditadura, ao menos até 79, ali, né, por volta da lei de anistia, fim do AI-5, enfim. E se você pudesse falar um pouco da sua pesquisa mesmo. E aí, no final, eu achei muito interessante isso que você falou dos usos do passado. A última rodada, eu queria tocar um pouco nesse assunto, que eu acho que é bem interessante. Certo. Eu tinha feito a minha dissertação de mestrado em relação à infância e juventudes em Florianópolis, infâncias mediatizadas, né? Então, eu analisei que tipo de infâncias e adolescências e juventudes se tornavam matéria jornalística entre 1979 e 1990, que foi o período de vigência do Código de Menores de 1979. A professora Silvia orientou esse trabalho. Então, tendo analisado essa segunda fase, né, esse segundo momento da FUNABEM e também da ditadura, né, porque uma das questões que eu coloco na minha tese das hipóteses é que essa instituição, ela seguiu um pouco a curva, né, do próprio regime. Uma das questões que eu me coloquei antes de fazer o projeto da tese foi pensar, bem, será que essa resposta não está fácil demais, sabe? A FUNABEM, ela foi desde sempre pensada, como ela tinha sido pensada pelo regime, né? Ela foi desde sempre isso, autoritária, tinha um aspecto penal, não tinha projeto nenhum, era um depósito de crianças, isso não encaixava muito bem. E como eu tinha, para mim, claro, né, como pesquisadora, e como eu tinha analisado esse outro período, eu pensei o seguinte, bem, eu vou analisar então essa entidade a partir dos discursos que ela mesma produzia sobre ela. E aí o professor Roberto estava na defesa e até me pontuou isso. Às vezes parece que a gente compra um pouco o discurso da instituição, e eu ficava chocada que eu tivesse feito isso. Mas é uma questão para quem faz história institucional, né? Tu se deixa levar pelo discurso oficial. Então, eu analisei uma revista que chama Brasil Jovem, que foi o veículo oficial da FUNABEM, entre 66 e 78. E aí eu mapeei todos os temas, né, investiguei as questões que me interessavam, e desse estudo saiu, então, o que seria a hipótese do meu trabalho, dessa tese, que foi pensar uma nova temporalidade para essa instituição, para a FUNABEM, que eu designei a FUNABEM Promessa, que é a FUNABEM dos primeiros anos, né, de 64 a 79, assim, muito forçado também esse recorte, né, porque o mais correto na tese eu faço, né, esse recorte um pouco menor, mas, e o da FUNABEM Estigma, que é de 79 a 1990, então, que quando ela está realmente sendo desmontada. Por que eu digo que eu fiz recortes, né, porque parece que essa instituição, ela seguiu a curva do regime, porque a gente vê o movimento em 1964 e 1966, né, a instituição se construindo. Então, ela vai pensar as políticas, né, ela vai armar uma arquitetura que vai chegar nos estados, né, quando a instituição nacional está pensando, porque o que era a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor? Era uma entidade de gestão daquilo que foi designado Política Nacional do Bem-Estar do Menor. Ela geria, ela não executava, né? Então, a execução ficava a cabo das entidades estaduais, né? As FEBEMs. E aí, em 1966 a 1969, é quando a gente vê realmente essas FEBEMs se multiplicando, né? É o que eu chamo na tese do período de estabilidade da instituição. Então, assim, todas as
os grandes internatos, né, as casas de abrigamento para as crianças e para os adolescentes estão sendo reformadas, então a gente vê as fotos, todo mundo bonitinho, né, tudo funcionando, o prato bem farto. É um momento também que o regime está mais fechado, né, está mais duro, então a gente não vê praticamente, eu analisei também algumas reportagens, né, pontuais do jornal O Globo e da Folha de São Paulo, a gente praticamente não vê nenhum tipo de crítica, né? Pelo contrário, a gente vê as grandes corporações da mídia comprando esse discurso de que a FUNABEM realmente é uma promessa, por isso que eu digo que é promessa, né? Porque a gente vê a sociedade, principalmente a classe empresarial, né, comprando esse discurso da promessa de que o futuro da infância vai ser melhor gerido pelos militares. E um segundo momento, então, do estigma, né, não é no sentido de que o estigma tenha se criado a partir de 79, mas ele é escancarado, né, porque as violências que aconteciam, sobretudo nas instituições voltadas para os adolescentes autores de infração penal, né, porque a FUNABEM, ela trabalhava com esses dois públicos, né, os considerados abandonados, os órfãos, carentes, e esse outro público que eram os adolescentes em conflito com a lei. Então, essas instituições voltadas para o público juvenil infrator são as que mais fechadas, a gente diz a caixa preta, né, porque os estudos demonstram que ali é onde as violências estão acontecendo sistematicamente desde o começo. Então, aquela terapêutica modelar que a gente vê na FUNABEM Promessa, ela nunca aconteceu para nenhum dos dois públicos, né? Mas, sobretudo, para esse segundo, ela foi uma falácia, né? Então, esse foi o meu estudo de doutorado, essa foi a minha contribuição, mas é uma pesquisa que tão somente começou com a tese, né? Eu ainda estou desenvolvendo, e hoje, inclusive, atualmente, eu olho e penso, nossa, isso aqui teria dado uma discussão tão legal que lá não teve, que é, sobretudo, daquelas coisas para isso que eu acho que serve um pouco a banca, né? Para mostrar, olha, você poderia ter botado mais gente aqui, né? Você poderia ter colocado essas questões no detalhe, você ficou muito instituição, eu acabei virando no grupo de doutorado a historiadora da ditadura, da FUNABEM, eu fico chocada com isso, mas eu entendo que essa foi uma leitura que eu me propus a fazer também, as fontes orientaram nesse sentido, né, de fazer uma história institucional. Acho que é isso. Perfeito. Aí eu peço para o Eduardo comentar um pouco, né, das suas pesquisas, como que você chegou nesse tema dos sequestros, enfim, que de fato é um tema pouquíssimo falado no Brasil, né? A gente sempre associa sequestro de crianças a ditadura argentina, é a associação mais óbvia que a gente faz, porque são os casos mais divulgados, né? O movimento das madres, da Praça de Maio, enfim, contribuiu muito para que fosse conhecido internacionalmente, né? Então, como você te chamou a atenção esse caso no Brasil, especificamente? Como começou essa pesquisa? Então, aqui na América Latina, esse tipo de crime, como você acabou de dizer, aconteceu cerca de 500 vezes na Argentina, mas aconteceu também no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, no Chile. Na Europa, aconteceu durante a ditadura franquista, né? E uma coisa que era uma mosca que ficava zunindo aqui no meu ouvido por muito tempo se aconteceu no mesmo período histórico, sabe, de ditaduras aqui, década de 60 e 70, na América Latina, e se fala dos outros países, e nunca se falou nisso no Brasil, por que isso daí? Então, veio essa questão, aconteceu aqui também, eu preciso achar, isso daí está em algum lugar. Aí eu procurei, conversei com muita gente, com muitos militantes políticos, e nunca consegui uma prova, nem nada que pudesse colocar de pé essa hipótese que comprovasse, que inaugurasse, desse largada para essa caminhada para chegar às vítimas reais. E em 2015, eu recebi a proposta de um amigo que havia acabado de fundar uma editora no interior aqui de São Paulo. Ele queria que eu escrevesse o primeiro romance da editora. Aí eu pensei que seria uma oportunidade de colocar em marcha esse meu projeto. E foi um projeto, inicialmente, você olhando, parece um projeto maluco. Então, o que eu fiz? Eu escrevi um romance com uma linguagem mais
fluente, mais acessível, até para adolescentes, né? Mostrando a história de uma militante política que ficou grávida e teve a sua filha sequestrada ao nascer, e ela foi entregue para um empresário de São Paulo que financiava os órgãos de repressão. O objetivo desse romance, chamado Depois da Rota Utóia, esse livro aqui, foi através dele que eu conheci Paulo César, o objetivo eram dois. Primeiro, que essa história de sequestro de bebês e crianças pelos militares na ditadura se tornasse conhecida, começasse a caminhar dentro do Brasil. E o segundo objetivo, mais audacioso ainda, era que pessoas lendo um romance se identificassem com os personagens e criassem coragem e começassem a falar sobre essa história delas. E, por incrível que pareça, deu certo esse projeto maluco. Esse livro ele foi lançado em abril de 2016. 2 meses depois, eu fui procurado pela filha de uma vítima real, a Rosângela Serra Paraná. A Rosângela é uma mulher que foi, hoje uma mulher, ela foi adotada ainda bebê no Rio de Janeiro por uma família de militares. Esse militar, ele era um soldado, mas ele tinha uma ligação extremamente grande com um general e ex-presidente da República. Ele era motorista de Ernesto Geisel. E eles adotaram a Rosângela. Não se sabe de onde ela veio, não se sabe quem são os pais dela. Ela veio descobrir essa história dela somente em 2013, depois de uma briga em família. E para falar como essa coisa veio andando e depois virou uma bola de neve descendo a montanha, depois desse contato da filha da Rosângela, e que teve todo o início de uma apuração, de investigação do caso dela, eu fui para Belém do Pará participar de um debate na Federal do Pará sobre a ditadura e fui falar do livro. Lá eu tive contato com militantes de direitos humanos da região do Pará e da região do Araguaia, que me fizeram um convite para participar de uma efeméride de 45 anos da guerrilha do Araguaia, na região do Araguaia. E eu fui para lá, e aí a coisa desandou, assim. Começaram a aparecer as pessoas, assim, sabe, uma história de meio século escondida, começaram a aparecer. Apareceu o caso, por exemplo, do Juraci. O Juraci, ele era um menino quando foi sequestrado, ele tinha entre 6 e 8 anos, ele foi sequestrado por engano pelos militares, porque os militares estavam procurando o filho do Oswaldão, Oswaldo Orlando da Costa, que era um líder da guerrilha. Oswaldão era um homem negro de 2 metros de altura e teve um relacionamento com uma mulher na região do Araguaia, cujo nome era Maria, e os militares sabiam que essa Maria era branca e de olhos claros. Então eles estavam procurando um menino mulato, com idade entre 6 e 8 anos, com a mãe Maria, de olhos claros. Foram lá e pegaram o Juraci, que não era o filho do Oswaldão, porque o filho do Oswaldão, que eles sequestraram depois, chamado Giovanni, a mãe dele chamava Maria Viana da Conceição, era branca e de olhos claros também. Então, por isso que eu até fiz aquela analogia com os tiros do menino no Rio de Janeiro, né, que é a mesma coisa, eles sequestraram o menino errado. Esse menino, ele foi levado, o Juraci foi levado por um tenente para Fortaleza. Em Fortaleza ele foi registrado. Aí sim, existe o grande problema da legislação brasileira que permite isso ainda, né, que é aquela tal adoção à brasileira. Só que esse tenente que levou o Juraci para Fortaleza, o Antônio Exílio, ele cometeu um grave erro. Ele colocou o nome da mãe biológica como mãe biológica na certidão de nascimento e o nome dele como pai biológico. E aí foi fácil de descobrir a situação, né? E lá no Araguaia, eu tive contato, por exemplo, com o Antônio Viana, que é o irmão por parte de mãe do Giovanni, que foi sequestrado, e as pessoas lá se conhecem muito, a história oral corre muito forte lá, então foi fácil de conversar com as pessoas. Fácil até certo ponto, porque primeiro foi necessário todo um trabalho de aproximação, ganhar confiança dessas pessoas, porque principalmente no Araguaia, todos têm muito medo de falar sobre a história deles, o que aconteceu, por tudo que aconteceu, porque eles têm medo de represálias
do Exército. A gente vê recentemente, por exemplo, aí no Rio de Janeiro, um agente da ditadura, o Paulo Malhães, resolveu falar sobre as histórias que ele viveu, que vivenciou e participou, e depois de poucas semanas ele acabou morto durante um suposto assalto à casa dele. Lá na região do Araguaia também, um dos mateiros locais que ajudou o Exército, teve um momento chamado Raimundo Cacaúba, de repente ele resolveu falar onde estariam enterrados os corpos de alguns dos guerrilheiros, tal. Deu 2 semanas, ele morreu também, foi assassinado. E essas coisas vão acontecendo, existe um pacto de sangue entre os militares. O próprio Major Curió, o Sebastião de Moura Curió, ele fala da existência disso. Se eu falar alguma coisa, vocês me matam, mas se algum de vocês falarem também, eu vou matar vocês. E isso está vigente até hoje. É uma coisa muito forte. Então, eu falei um pouco de como eu cheguei a essas pessoas e vou falar um pouco agora desse meu trabalho da dissertação de mestrado, que tem como foco o jornalismo investigativo. Então, eu fiz uma revisão bibliográfica de 150 livros escrito por historiadores, jornalistas, militantes políticos e por militares. E desses 150 livros, 10 deles continham alguma menção, mesmo sem citar o nome das vítimas reais do sequestro aqui no Brasil. Então, por isso que eu falo que é muito importante a gente saber ler nas entrelinhas também, né? Porque essas menções, mesmo indiretas, elas foram suficientes para montar esse quebra-cabeça todo e chegar a todos esses 19 casos de sequestro relatados no livro Cativeiro Sem Fim. Junto com isso, eu fiz também uma revisão quantitativa de 12 anos de 4 grandes jornais no Brasil: Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Estado de Minas e o Globo. Dessas, da 4.000 e mais algumas centenas edições desses jornais diários, são 9 matérias apenas que citam o nome dessas vítimas ou de pessoas ligadas a essas vítimas, o que reforça, mais uma vez, o que eu disse anteriormente, a guerra da narrativa, a construção da comunicação. Isso mostra que está direcionado para o jeito que o poder hegemônico quer. Bom, eu acho que eu ficaria falando aqui 3 horas sobre essa pesquisa, mas eu acho que seria legal a gente começar a ouvir todo mundo e depois debater melhor. Obrigado. Perfeito. Eu passo agora a palavra para a professora Silvia, que, enfim, apesar do tema de hoje, né, ser as infâncias e juventudes na ditadura, enfim, a professora Silvia é uma referência nesse tema de maneira, né, cronologicamente, enfim, um recorte cronológico muito mais amplo, né, vem estudando isso há bastante tempo, e ao longo de toda a República, né, esse tema das infâncias e juventudes. Então, eu pediria um pouco para a professora Silvia falar sobre as suas pesquisas, e, enfim, que começa, eu vi aqui, né, a sua tese de doutorado, fala dos abandonados na década de 30, né, dos menores abandonados, mas, enfim, essa é toda uma trajetória acadêmica de pesquisadora e professora com esse tema, né, então você puder compartilhar um pouco com a gente essa trajetória tão rica. Paulo, foi ótimo tu ter falado sobre a minha tese de doutorado, porque eu estudo a história do direito da infância, né? Eu trabalho com o direito da infância desde a tese de doutorado, então meus estudos começam lá, como que o primeiro código brasileiro em relação a isso, o Código de 27, como ele vai ser aplicado. Mas como é que eu acabei tendo que me debruçar sobre as questões da ditadura? Num determinado momento, eu resolvi, então, mudar de temática e fui estudar a construção do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi, né, sancionado em 1990 no Brasil, até porque, né, ele é considerado, na época e ainda hoje, uma legislação muito avançada nesse aspecto. Só que quanto mais, era muito importante, é muito importante isso que eu estou dizendo, assim, porque quanto mais eu estudava o Estatuto, mais eu percebia que eu precisava, né, estudar os processos anteriores a 1990, né? Então, isso foi muito importante para mim. Então, assim,
determinadas temáticas que, né, a forma como o Estatuto foi ganhando, se você não entende o que se passou, por exemplo, lá na ditadura militar, você não consegue entender por que aquele artigo ou aquele capítulo está lá na legislação. Né? Então, acho que isso, para mim, é bastante importante, porque, por exemplo, né, as minhas pesquisas sempre foram mais no campo, né, das famílias, né, então o Eduardo estava falando toda a discussão da adoção, né, o Brasil, no período da ditadura militar, mas sobretudo nos anos 70 e mais ainda, né, pensando que a ditadura acaba mais ou menos em 85, né, mas a gente teve praticamente uma diáspora de bebês, né, em relação à adoção internacional, né, então depois lá no Estatuto vai se procurar regulamentar esses processos, criando, né, as comissões estaduais judiciárias de adoção em cada estado da federação, e assim por diante, né. Outro debate que eu acho que é fundamental em relação à questão da ditadura militar, né, pensando, por exemplo, os processos que envolvem, né, as violências domésticas e as violências sexuais contra crianças e adolescentes, né, aí lembrando do caso da Araceli, que é um caso emblemático, no caso da história, né, das infâncias e juventudes, né, e adolescências no Brasil durante a ditadura, né, acho só para, né, ilustrar um pouco, a Araceli, ela foi assassinada em 1973, lá em Vitória, né, na capital do Espírito Santo, né, e se constatou, então, que ela havia sofrido graves violências sexuais. Então, para pensar os debates que foram acontecendo posteriormente em relação a gênero, né, étnico-raciais, eu fui, né, era necessário, né, entender esses outros processos que tinham acontecido anteriormente, né. E no caso dos adolescentes em conflito com a lei, que talvez possivelmente Humberto vai falar um pouco logo depois, né, não tem como não, para entender o Estado brasileiro propôs a partir de 1990, né, tem que se pensar tudo o que aconteceu anteriormente, né, a possibilidade, né, a ditadura, como bem colocou a Camila, né, os governos ditatoriais baixam, né, a idade penal, depois ela volta a ser 18 anos, né, esses adolescentes, né, e aí lembrando, por exemplo, a Operação Camanducaia, né, que deu a origem, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Menor, que acontece entre 75 e 76, já estudada, inclusive, por um orientando meu, o Daniel Boeira, né, a importância do Estatuto dizer, olha, é necessário ter um processo para que né, o adolescente, né, um processo jurídico para que o adolescente possa ser, né, vai ter que responder pelo que fez e assim por diante, né. Então, acho que, por mais que é muito interessante, assim, do meu ponto de vista, porque por mais que eu quisesse, né, fugir da ditadura, porque afinal, para mim, o Estatuto junto com a Constituição de 1988, né, um marco da redemocratização brasileira, do meu ponto de vista, por mais que eu quisesse fugir, os temas todo o tempo, né, de certa forma, me jogam, né, para olhar esses processos. E aí, eu tento fazer isso com as fontes documentais que eu tenho, mas também incentivar os meus, né, orientandos, orientandas a estudar essas temáticas. Só para fechar e passando já para o Daniel, desculpa, para o Humberto, né, eu tenho agora, por exemplo, uma orientanda que vai defender agora em setembro, que estudou, por exemplo, a Comissão Parlamentar do Extermínio de Crianças, né, que acontece ali no início dos anos 90. Mas todo esse processo está associado também com as questões que, né, presentes lá na ditadura, por exemplo, a Operação Camanducaia, né, que essas crianças eram assassinadas, e assim por diante. Né? Então, acho que não dá, pelo menos do meu ponto de vista, e foi isso que as fontes documentais, né, quanto mais eu estudava, eu percebia, pelo menos no caso das infâncias,
né, e juventudes e adolescências brasileiras, não é possível, do meu ponto de vista, a gente usar esses marcos temporais de uma forma assim tão dura, né? Há processos que permanecem, outros, né, que recuam, mas esse, para mim, é um debate bem importante no campo historiográfico. Então, acho que eu não sei se eu consegui explicitar, assim, as questões que, do meu ponto de vista, são importantes para que a gente debata. Passo agora para o Humberto. Perfeito. Aí Humberto, enfim, para você falar sobre sua pesquisa, enfim, mas também eu acho interessante porque até pelo seu recorte, né, da sua tese de doutorado, você faz um recorte em Pernambuco, né? Então, talvez trazer também um pouco essa realidade, se você vê algum tipo de especificidade ou a semelhança, enfim, trazer um pouco essa realidade para a gente também. É interessante sobre essa questão, né, do foco em Pernambuco, que é no pós-doc, que é a primeira vez que eu pesquiso sem ter esse... Já até comentei com Silvia, né, eu estou estudando hoje o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que surgiu no final da ditadura. Veja, primeiro eu queria falar para você que a minha tese e esses estudos me apontaram 3 questões que eu considero fundamentais, assim, do ponto de vista da história social, né, da cultura. Primeiro, a FEBEM, ela foi construída, a FUNABEM-FEBEM foi construída a partir da perspectiva da segurança nacional. A questão, né, das crianças e adolescentes em situação de abandono, pobreza e delinquência passaram a ser percebidas não como uma questão de assistência social em si, mas como uma questão de segurança, né? Tanto é que os idealizadores da FUNABEM vieram da Escola Superior de Guerra. O que me leva a perceber que existiu, nesse caso, né, uma militarização da assistência a crianças e adolescentes que viviam em situação de pobreza, abandono e em conflito com a lei, que eles chamavam, né, menores delinquentes. Segundo, né, a questão do plano, a FUNABEM-FEBEM ele inaugura, né, uma política nacional de bem-estar do menor. E, inaugurando uma política nacional do bem-estar do menor, ela, inclusive, despreza a Declaração de Direitos Universais da Criança de 59. Esse é um ponto muito importante. Por mais que ela tenha, em alguns momentos, né, buscado fazer citações a esse direito da criança, na mesma narrativa, ela chama o direito do menor. E isso há uma diferença, do ponto de vista, né, político, social, do ponto de vista, né, da assistência. E essa militarização, que é a tese, que é parte da tese, né, de doutorado, ela se dá de forma tão arquitetada, utilizando uma expressão que a Camila utilizou, né? Eu participei da banca, foi muito bom, né? Porque parecia que a gente estava tomando café, né, Camila? Não era nenhuma banca. Não, Camila, é isso, porque é uma questão que a gente acaba se aproximando de uma forma tão... se aproximando e se distanciando, né? Porque o olhar crítico sempre estava ali, né? Mas essa questão de você olhar para esse tema e perceber as permanências, né, Paulo? Porque se você hoje olha para a política, né, da socioeducação, a partir do Sistema Nacional da Socioeducação, você vê que o tempo da FEBEM e FUNABEM ainda está muito presente, né, a permanência, né? Então, eu queria destacar aqui que esse meu trabalho, né, da pesquisa, que na verdade não se esgotou, porque agora, né, no programa de pós-graduação em História da Rural e da Educação, que a gente tem um programa, eu faço parte de 2 programas, né, de pós-graduação, da Rural e da História da Rural, e da Fundage também, que é um programa de Educação, Culturas e Identidades, onde a gente tem uma linha só sobre infâncias e juventudes. Então, a gente
continua estudando FEBEM, FUNABEM, instituição, né, rua, né, e essa relação entre rua e instituição, né, o que me levou a estudar o Movimento Nacional de Meninos de Rua foi porque muitos que estavam na FEBEM estavam na rua, vieram da rua, né? Então, eu queria destacar aqui, né, que essa pesquisa, ela traz essas 3 questões que eu considero importantes, né, do ponto de vista da minha operação historiográfica. Primeiro, a questão da segurança nacional, né? Daí a relação, né, dos idealizadores da FUNABEM, né, com a Escola Superior de Guerra, né, com todos os discursos que o Médici, né, produziu sobre a FUNABEM, reproduzido na revista Brasil Jovem, é uma coisa como que se colocasse a FUNABEM como fruto da Revolução aliás, como não? A FUNABEM, para Médici, é fruto da Revolução de 64, né? Então, essa questão é muito forte, né? E tem uma questão também que eu queria trazer para concluir essa questão do resultado dessa pesquisa, que se concluir não concluindo, é a questão, por exemplo, de muitos meninos saírem das FEBEMs, da FEBEM, por exemplo, de Pernambuco, e de outras FEBEMs. Inclusive, a minha pesquisa, parte da minha pesquisa foi aí no Arquivo Nacional, porque o acervo da FUNABEM está sob a guarda, né, do Arquivo Nacional, dos meninos para as Forças Armadas. Saíam da FUNABEM, da FEBEM, e iam para as forças, né, mais notadamente Marinha, né, e o Exército, né? Assim, a gente tem aí uma questão assim muito forte, né? Assim, como se a FUNABEM ela preparasse, a FEBEM preparasse os mais disciplinados, não eram todos os mais disciplinados, para participarem das bandas, das atividades, né? Ou seja, existe aí todo um sistema de disciplina, e aí os estudos Foucaultianos, né, vão nos possibilitar entender como esse discurso disciplinador, coercitivo, punitivo, ele se dá no cotidiano dessas instituições, né? E sobre Pernambuco, que é, né, essa questão que você coloca, você está aí numa situação bem... Inclusive, naquela aula da pós-graduação, a última que eu participei, Silvia, acho que foi a questão mais, né, quando eu falei da relação de uma das unidades da FEBEM aqui de Pernambuco, né, do interior, está muito próximo ao Engenho Galileia. E você que sabe que representou as ligas camponesas para Pernambuco, né? Então, isso foi muito forte, né? Porque eu encontrei uma documentação aqui, né, que o diretor de um instituto chamado PACAS, é um instituto profissional, era uma escola agrícola, construído na época de Agamenon Magalhães, de Carlos de Lima Cavalcante. Eu já tinha trabalhado esse instituto agrícola na dissertação, mas na FEBEM, ele se tornou uma instituição da FEBEM em Pernambuco, né? E o diretor, que era um padre, em um dos seus discursos, em mais de uma vez, ele colocava que era muito importante a FUNABEM atuar a FEBEM atuar aquele espaço, porque ele era um espaço que precisava ação mais disciplinadora para evitar que os comunistas, veja, né, se proliferassem, né, e que essa educação, aqui utilizando uma expressão minha, anticomunista, né, se dava a partir, né, da criança e do adolescente, principalmente os adolescentes e as crianças que viviam em situação de pobreza, porque você tinha toda uma questão da luta pela terra, né, e eu encontrei, e aí fui estudar, né, fui dialogar com a historiografia política, né, das ligas camponesas, aí foi muito legal, assim, essa parte do trabalho. E uma outra parte do trabalho que eu considero importante ser colocada aqui
era a relação da FUNABEM com o acordo MEC-USAID. Você tinha a Aliança do Progresso, né, trazendo, inclusive, mantimentos para a FUNABEM, né, a partir, né, desses acordos, né. E um dos entrevistados, que eu trabalhei a partir com as narrativas orais de crianças que passaram pela FUNABEM, né, foram 3 trajetórias de vida, né. Uma deles foi muito interessante, que ele, quando narrava para mim a passagem dele para a FEBEM, ele reproduzia as 2 mãos da Aliança para o Progresso. Ele chegava Mas veja que Camila e Silva, que coisa forte, né? Que na memória daquele ex-interno, né, ele lembrava da Aliança para o Progresso, né? Porque era muito forte na instituição que ele estava. Então, assim, são questões que ao tratar sobre a atuação da FUNABEM em Pernambuco, né, mais notadamente da FEBEM, né, porque a instituição nacional era a FUNABEM e suas instâncias regionais, estaduais, se chamavam FEBEM, né? Teve estado do Brasil, da federação, que não teve FEBEM, mas Pernambuco, Santa Catarina tiveram esse acordo entre o governo estadual e o governo federal. E aqui foi fortemente marcado por essas tensões políticas, né? Essas disputas muito fortes que, né, se desdobrou nessa utilização dos espaços da FEBEM para a reprodução do ideário militar, né? Tanto é que aí a gente considera que esse complexo tutelar foi marcado por uma questão de uma militarização, né? Foi nesse sentido, né? Mas o trabalho continua, né? Porque, como falou né, são questões que precisam ser exploradas, né? E agora os meus orientandos, né, nosso grupo de pesquisa, eles estão dando sequência a muitas coisas que foram levantadas nesse trabalho inicial. Perfeito. A gente chegou agora em 1 hora, um pouquinho, assim, então eu vou fazer uma última rodada com uma questão. E aí, antes, eu queria comentar que essa questão, fazer uma menção primeiro que você falou das ligas camponesas, e aí tem o pesquisador Pablo Porfírio, né, que eu entrevistei ele, enfim, para o meu projeto História da Ditadura, e acabou virando um amigo, um trabalho que eu super admiro. Deixa eu só te fazer um parênteses. Pablo é meu compadre. Ah, sério? Eu adoro ele, eu adoro a pesquisa dele. Ele tá lá, eu entrevistei ele justamente na ocasião da Ampul. Eu fico brincando assim, né, porque embora minha família seja de origem nordestina, mas não é de Pernambuco, né, Ceará e Maranhão. Mas eu tenho um viés quando eu vou montar essas mesas que eu sempre fico buscando pernambucano, assim, que eu tenho essa fixação com Pernambuco. Mas aí, para finalizar, né, uma última rodada, eu fico pensando nisso que a Camila falou. Aí antes eu queria falar também uma coisa que eu acabo me identificando também, sobretudo com a Camila, né, que eu defendi minha tese há pouco tempo, assim, né, em 2017, e é um pouco diferente esse sistema, né, eu fico pensando assim, há 20 anos, quem defendia uma tese, a tese era como se fosse a coroação da carreira, né, e na verdade, hoje em dia, quando a gente defende a tese, é meio que o início de várias questões que vêm pela frente, assim, né? Na verdade, é muito mais um início do que... Inclusive o próprio sistema, né? Porque hoje em dia, sei lá, para prestar um concurso, você basicamente precisa ter o doutorado. Então, é uma lógica muito diferente, né? A gente acaba que a tese vira um pontapé para se ampliar posteriormente, né? E aí eu acho legal ouvir você falando, porque é a mesma coisa, assim, a minha tese me deu mais questões para frente do que realmente foi um fechamento de uma fase. Assim. Então, a minha última questão seria para relacionar, né, com essa questão do tempo presente, em um momento muito complicado do Brasil, que não é exatamente... que tem o seu ineditismo, né, apesar da nossa cultura autoritária, e violenta, que está presente em diversos momentos da nossa história, enfim, um país que viveu a escravidão por vários séculos e tem vários momentos de ruptura institucional, de violência e de arbitrariedade por parte do Estado, mas pensando em um momento específico em que a gente vive um forte processo, né, de distorções com relação
ao conhecimento histórico, falseamentos, negacionismos e mesmo apologia a violações aos direitos humanos, né, apologia à violência por parte do governo mesmo, né, que a gente tem atual. Isso é um grande problema, né, uma grande questão que está posta agora para todo mundo, e eu acho que isso também acaba gerando, por parte dos pesquisadores, né, historiadores, uma necessidade de chegar mais próximo das pessoas, do público, né, de sair das universidades e ir realmente conversar pelas várias formas que a gente tem, né, hoje, sobretudo digital, já que a gente não pode fazer nem eventos presenciais. Inclusive, eu teria esse ano ido ao UDESC coordenar um ST junto com a professora Carolina Cubas, e acabou sendo cancelado, enfim. Mas seria nesse sentido, assim, que importância vocês veem com relação à a importância da pesquisa, da função social dos historiadores, professores, pesquisadores, nesse momento, como forma de lidar com esse forte processo que a gente vive, de todas essas questões que eu falei, né? Negacionismos, distorções, qual o nosso papel nesse momento? E aí eu começaria, já me perdi a ordem, mas eu começaria então pela professora Silvia. Nossa, Paulo, essa tua questão é uma questão, acho que inclusive me moveu, né, a te propor esse debate, né, porque a minha pesquisa, né, atual, ela tem como foco a introdução dos direitos humanos, né, do ideário dos direitos humanos nas legislações para as infâncias brasileiras. E do meu ponto de vista, se nós não formos, né, vigilantes, acho que talvez seja essa a palavra, com bastante cuidado, né, acho que tem um conjunto, e eu tenho estudado isso bastante, um conjunto de políticas sociais e de garantias jurídicas, né, que foram sendo conquistadas, do meu ponto de vista, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, e uma das questões centrais para mim do Estatuto da Criança e do Adolescente, que está completando 30 anos, né, é que ele é uma legislação que não é uma legislação fixa, parada, pelo contrário, né, ele é uma legislação que foi sendo as questões foram sendo regulamentadas ao longo desses 30 anos, nos diferentes temas, seja, né, nos temas mais ligados à família, às discussões em relação ao trabalho, né, aos adolescentes em conflito com a lei e assim por diante, né. Mas, do meu ponto de vista, acho que se fez com, né, bastante, o Brasil caminhou nesse sentido. Claro que há milhões de problemas a serem resolvidos, como a Camila colocou. Nada é simples, né, num país tão desigual como esse que a gente vive, de uma tamanha desigualdade social, mas eu acho que o Brasil caminhou em algumas questões, sobretudo em relação às políticas sociais, né, ele fez um conjunto de políticas sociais, sobretudo a partir, né, de 2003, no governo do Partido dos Trabalhadores. E eu penso, né, toda a discussão em relação, né, ao Bolsa Família, a socioeducação, que o professor Humberto falou antes, né, se houve um caminhar em relação ao que eu falei, a adoção, as questões que envolvem as violências, seja a violência doméstica, né, a lei da palmada, seja as violências sexuais, em relação as crianças e adolescentes, que nesse caso, né, se incide muito mais em relação às meninas que os meninos, mas não, né, que são outros, como tu colocou lá no início, são as questões que envolvem as relações de gênero, né, mas eu penso que se não formos vigilantes e se realmente não atuarmos de diferentes formas, seja, né, como movimentos sociais, no parlamento, nas câmaras, né, como no CONANDA, né, eu penso que parte dessas conquistas vão ser perdidas,
né? E eu acho que os resultados em termos sociais de todo esse caso se perca, né, essas conquistas, serão desastrosos, né? Então, penso que é um momento histórico bastante importante, esse que a gente está vivendo, né? E penso que historiadores e historiadoras podem dar uma contribuição fundamental, né, para esse debate, no sentido de mostrar o que já foi feito, como disse Camila, né, de mostrar os problemas do que já foi feito, mas também, de certa forma, de que, com os nossos estudos, contribuir para a formulação das políticas, né, sociais, das políticas públicas, né. Eu penso que são debates fundamentais, e que, nesse momento, nós, né, não podemos perder, do meu ponto de vista, toda essa caminhada. Só para finalizar, eu trabalho, né, agora menos, em função toda a atividade, né, da pós-graduação, mas eu trabalhei um bom tempo dando assessoria ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com as colegas da Comissão Estadual Judiciária da Adoção, às vezes, né, com reuniões com o Ministério Público aqui de Santa Catarina. E quando eu trazia, né, as reflexões do campo da história, os colegas ficavam, né, porque como eles estão o dia a dia é tão, muitas vezes, angustiante, né, e eu trazia dizer, olha, gente, nós já tivemos um Código de Menores de 27 que tratava as crianças como menores, né, uma parcela das crianças brasileiras como menores e não como crianças, né, tivemos um Código de Menores de 79, né, como diz o professor Humberto, que foi pensado e formulado, em parte, a partir da doutrina da Segurança Nacional. Então, hoje nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que tem muitos problemas. A gente sabe, nenhuma lei, né, nunca vai ser perfeita, mas houve um caminhar, né? Só que, do meu ponto de vista, como tu coloca, Paulo, acho que parte desse caminhar pode, né, ser jogado fora, né? Então, por isso, do meu ponto de vista, volto a usar a palavra que eu usei no início, né, a vigilância, para que a gente não perca todo esse caminhar tão importante, né, porque o custo social desse caminhar foi muito grande, né, como eu coloquei, né, foi necessário fazer uma comissão parlamentar do extermínio de crianças, né, para que esses processos parassem, né, ali no início dos anos 90. Né. Então, para fechar minha fala, eu penso, Paulo, e colegas, né, Camila, Humberto, eu penso que se conhece muito pouco a história das infâncias e juventudes no Brasil, né, e do meu ponto de vista, essa história tem que chegar ao senso comum, tem que chegar, né, tem que sair dos muros da academia, né, porque talvez com esse processo a gente consiga, né, modificar em parte esse panorama social, né. Esse tem sido o meu trabalho ao longo dos, 20 anos, né, na UDESC, no Laboratório de Relações de Gênero, né, eu também faço parte, eu sou a representante no Brasil na REIAL, que é a Rede de Estudos de História da Infância da América Latina, né, tenho produzido livros, artigos, e eu acredito mesmo no potencial da história, né, como uma narrativa, um discurso, mas também, né, que produz práticas para que a gente consiga ter um mundo melhor para as crianças, para os adolescentes e para os jovens desse país, da América Latina e do mundo. Acho que é isso a minha fala. Não, perfeito. Eu acho, enfim, é muito bonita. Eu queria, inclusive, inverter a ordem e deixar para o final, porque foi um final tão bonito. Porque, na verdade, quando eu falo, né, dos discursos negacionistas, distorcidos e tudo sobre o passado, não são só discursos, né, são práticas, e eu acho que a gente vê, a cada dia, um susto, né, as perdas que a gente vem sofrendo. Então, vocês estão apontando a questão das infâncias e juventudes, mas são perdas que vem vindo de uma velocidade tão grande que eu acho que vai demorar até a gente, vem demorando, né, assim, a cada dia para processar a quantidade
de perdas. Então, não se trata só um discurso, mas de uma política, uma prática política mesmo, de perdas de conquistas, né, que foram feitas a duras penas, né, ao longo desses 30 anos, digamos aí, do Estatuto, mas também da Constituição, enfim, de 88, 31 agora, né? Não, 89. Agora me perdi nas datas. É um historiador que não sabe datas. Enfim, mas essas conquistas dos últimos 30 anos, uma Constituição muito boa, assim, né, com muitos avanços, embora também com vários problemas, mas que vem sendo atacada de maneira violentíssima, né? Enfim, é sempre um pouco assustador. Eu passo para o Humberto agora, pode ser? Bem, são questões sensíveis, né? A Silvia, né, brilhantemente nos contemplou, né, com uma fala também sensível e comprometida, né? Eu penso assim, sabe, Paulo? A gente está vivendo, né, mesmo antes da pandemia, momentos muito difíceis para quem trabalha no campo dessa história, né, das infâncias e das juventudes, e que produz, inclusive, extensão universitária, né, uma dimensão importante colocar, né, eu faço um trabalho com os conselheiros tutelares aqui em Pernambuco há mais de 10 anos, né, e a gente tem levado, inclusive, né, esse saber histórico da assistência, né, da FEBEM, da FUNABEM. Eu penso que esse direito ao passado é importante, inclusive, para o sistema de garantia de direitos, né? E a gente percebe muitas vezes que as pessoas produzem práticas a partir do estatuto, do ponto de vista da formalização, mas o pensamento ainda é no Código de Menores, ainda é da FEBEM. É como se você tivesse um juiz que aplica a sua decisão a partir do estatuto, mas a sua decisão, na verdade, ela é menorista. Por quê? Porque, por exemplo, além de levar um adolescente para cumprir uma medida de liberdade assistida, né, ou de, né, prestação de serviço à comunidade, ele vai e opta pela internação. Isso é o menorismo, é o tempo do Código de Menores que não passa. Então, é importante a história, porque a história vai dizer assim, olha, né, o estatuto, ele demarca um novo momento para o sistema de justiça, mas ele traz consigo também uma outra concepção do que é ser criança, do que é ser adolescente, o que é ter infância, né? Então, o nosso trabalho, né, o nosso ofício é muito importante nesse sentido. Só que aí veio a pandemia, né? Aí você tem, por exemplo, eu vou até listei aqui, os órfãos da Covid, quantos meninos e meninas perderam seus pais, suas mães, seus responsáveis, o aumento da violência doméstica, né? A gente tem acompanhado, né, a questão da violência doméstica e com forte práticas de violência física e violência sexual, né? Nesse espaço doméstico, a violência física e a violência sexual aumentando no tempo da pandemia. No período da pós-pandemia agora, a gente já vê o aumento do trabalho, das crianças e adolescentes no mundo do trabalho, porque com a pandemia aumenta a pobreza e a extrema pobreza, né? E esses meninos e meninas são levados a, inclusive, abandonarem a escola para sustentar as famílias, né? A questão da adoção, né? Que a gente já tem notícias, né? Principalmente nos interiores de crianças, né? É como se o tempo da adoção mandrake ou adoção brasileira voltasse, Silvia. Isso é muito sério, né? O desfinanciamento da assistência social, veja que coisa séria, né? Os CRAS e os CRES, né? Sem receber o recurso da assistência social, em períodos de pandemia. Então, você vive uma grande crise, como apontou a professora Silvia, do ponto de vista das políticas conquistadas,
né, a partir, né, da Constituição de 88 e de todas as leis correlatas que vieram depois, como o Estatuto, a LDB, o SUS, o SUAS. Quer dizer, então a gente vive num momento muito sombrio, né? E pior ainda quando você diz quando você escuta falar que o Estatuto deve ser jogado na latrina, vinda de quem, né? Que o problema das meninas do Marajó é um problema de calcinha, porque ela vinda de quem, né? De um concurso de máscara no meio da pandemia, veja só, vinda de quem? De quem deveria estar criando projetos e políticas, né, para o enfrentamento desses absurdos todos. Então, assim, o nosso trabalho, ele é necessário, mais que necessário, né? Porque, né, tudo isso a gente tá acompanhando e está também inquieto, porque estamos nas nossas casas, trabalhando de forma remota, e as tecnologias nos ajudando a vencer essas diferentes violências e violações de direitos humanos, né? Então, a história, ela é fundamental nesse tempo, né, para a gente enfrentar o discurso preconceituoso e racista, né, daqueles que dizem que estão, né, produzindo política pública, né, ocupando, na verdade, cargos no Ministério dos Direitos Humanos, no Ministério da Educação, da Assistência Social, e fazendo com que a dor da pandemia se torne, inclusive, ainda mais acentuada, né? Porque ela é uma dor, a crise ela não é só sanitária, ela é política, ela é humanitária, né? E a gente está aqui buscando resistir, buscando cumprir o nosso papel a partir de momentos como esse, por exemplo, né, que vocês estão promovendo, né? O nosso GT, inclusive, no dia do Estatuto, 13 de julho, promoveu também uma live que teve assim, um número muito expressivo de visualizações e alcances, porque o pessoal está querendo ouvir o que é que os historiadores pensam desse momento. 30 anos, né? Esse ano a gente faz de estatuto, né? E o que é que os historiadores e historiadores têm a dizer? Então, eu penso que esse direito ao passado, esse passado marcado, né, por políticas que adultocêntricas, como eu falei no início, né, que não eram políticas construídas para a criança sem pensar a criança, políticas construídas para o adolescente sem pensar o adolescente, sim os interesses adultos, né? E ao mesmo tempo marcado também por algumas conquistas vindo, né, dos movimentos sociais, porque 227 da Constituição não foi dado de graça. Foi muita luta da Pastoral do Menor, do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que saíram catando assinatura para fazer, né, as emendas, as emendas, né? Você tem, por exemplo, aí o projeto Criança na Constituinte, que lutou para que o 227 acontecesse, e depois, a partir do 227 da Constituição, lutou para que o Estatuto acontecesse, um Estatuto que veio desafiar a FEBEM, o Código de Menores. Então, esse passado marcado por dor, mas por alegrias, né? Você vê as imagens do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua ocupando o Congresso Nacional. Imagina, Eduardo, né? Um monte de crianças e adolescentes vindo de todos os estados, ocupando, né, o Congresso, para dizer que existe, do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Essas imagens são muito importantes para a gente, e nesses 30 anos é muito importante que a gente, né, trabalhe, problematize essas imagens do movimento, para dizer assim, esse passado, ele é feito pelo Código, ele é marcado pelo Código de Menores, mas ele é marcado também pelo Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. E a gente precisa, né, tensionar, fissurar, né, esses usos e abusos do passado, né, essas questões, né, que nesse momento estão tão acentuadas. E são momentos como esse, né, que faz com que a gente, né, cumpra também o nosso dever de ofício, né, o nosso compromisso social,
uma transformação, né, para o mundo dos direitos humanos contra-hegemônico, né, para que a gente possa, né, ter uma justiça justa e para que a gente possa fazer com que, né, esses meninos e meninas sejam de fato e de direito, né, olhados a partir da perspectiva de que eles são sujeitos históricos, né? Então, eu penso que é nesse sentido. Então, eu agradeço ao Paulo, a Silvia, querida companheira, Camila, querida companheira, o Eduardo, prazer conhecê-lo, né? E diga logo quando é que vai sair nesses dias para eu divulgar aqui também na nossa comunidade, né, Silvia? E nos nossos colegas de GT também. Te agradeço. No final, a gente ainda vai ter algumas falas, mas aí quando acabar a gravação, a gente vai combinar isso. Eu queria agradecer enormemente também, antes de passar a fala para o Eduardo, e agradecer principalmente a professora Silvia de ter proposto esse tema. Eu acho que, assim como eu brinquei com relação à tese, que esses debates, eu estou também um pouco emotivo, porque o projeto está acabando. Hoje eu acordei, como a gente fez o debate final antes, pelas questões que eu já falei, de que outras pessoas iam entrar de férias, enfim. Hoje eu acordei, sabe, tipo, como se fosse o dia seguinte que a gente defende a tese, que parece que o mundo entrou assim num buraco, né? O que eu vou fazer, já que eu já defendi, né? Parece que um vazio, assim. E então esses debates acabam funcionando um pouco como a tese, né? E aí, o que vai gerar, né? E aí eu já fiquei pensando que de um amigo meu muito querido, que é psiquiatra infantil, e que é um pesquisador também, né? Está fazendo um doutorado, e é muito crítico a questão da patologização, que é uma outra questão também, né? Com relação às e juventudes, é muito crítico a patologização e a medicalização excessiva que também se vive, né, com relação a crianças e adolescentes. E aí eu depois pensei, agora no debate eu pensei, putz, eu podia ter convidado o Tiago, porque seria uma contribuição a partir de uma outra perspectiva, né, médica, e de uma pessoa muito crítica e muito, intelectualmente, muito bom, assim. E aí, por conta disso, também eu queria... Aí eu falar um pouco da minha experiência pessoal, e por isso também agradeço a professora Silvia de poder falar sobre esse tema, que eu também sou um resultado, a minha experiência de vida é também beneficiada por essas conquistas, né? Já que eu tenho um filho adotado, hoje ele tem 10 anos, mas ele chegou aqui em casa com 3 anos, e foi também uma adoção que resultou de conquistas dos militantes que, em determinado momento, tornaram não só esse tipo de adoção, que eu falo desse tipo de adoção porque foi uma adoção feita por um casal de 2 homens. Então, isso só foi possível por conta de lutas de várias pessoas que vieram antes de mim, né? E que, inclusive, essa conquista também está em risco, né? No momento em que se propõe que isso passe a ser proibido, né? Enfim, então é um tema que me toca pessoalmente também, a minha vida individual, assim. Então, eu queria passar a palavra para o Eduardo, e aí fecho com a Camila depois. Bom, diante de tudo isso que nós discutimos aqui, eu penso que a gente está diante de um enorme trabalho que vai nos exigir uma força hercúlea para evitar mais retrocessos e para contar as histórias que não foram contadas ainda. E todo esse trabalho que está na nossa frente, ele nos exige uma extrema velocidade, porque senão nós, na resistência, continuaremos a ficar na rabeira e vamos continuar perdendo, como o Brasil vem perdendo ultimamente todas as conquistas efetivada nas últimas 2 décadas, nas últimas 3 décadas. E uma outra coisa, esse esforço que nos exige dos jornalistas, junto à mídia de massa, junto às comunidades, à academia, junto à academia e às comunidades também, e nós, como pessoas, desempenhando nossa função social, nos exige, junto à comunidade que nós vivemos e junto às nossas famílias, os nossos círculos de amigos também, que só assim a gente vai conseguir pôr um freio nisso tudo, nesse desmonte que vem acontecendo. Isso nos exige que sejamos certeiros. A gente não pode ser sequer
meio certo, a gente tem que ser na mosca, porque senão nós vamos continuar perdendo essa narrativa e nós vamos continuar perdendo as conquistas realizadas e efetivadas nos últimos anos. Então, a gente tem que ter uma velocidade muito grande para evitar tudo isso, que o professor Humberto, ele listou várias coisas, e eu gostaria de listar uma outra, o desmonte da educação, porque essa incapacidade do nosso Ministério da Educação de fazer qualquer coisa, de marcar uma data de uma prova nacional, e, sabe, todo esse desmonte que vem acontecendo, isso vai ser efetivado cada vez mais. E eu vislumbro que isso não aconteceu ainda, mas está na bica de acontecer, principalmente se esse governo atual que ocupa Brasília se prorrogar no mandato, vai acontecer o que aconteceu durante a ditadura militar, sabe, de eliminação e extermínio de crianças e adolescentes. Vão acontecer novas operações camanducaias. Isso já vem acontecendo de uma outra forma, sabe, de uma forma até passiva, que passa diante dos nossos olhos e a gente não está conseguindo identificar. Então, por isso que eu falo que exige um esforço hercúleo da gente e de ser muito rápidos e certeiros. Aquela questão da doutrina de segurança nacional, que tem uma vertente que é muito importante para eles, que é a preservação da família. Durante o período da ditadura, sabe, a família era tudo. Eles queriam eliminar os comunistas porque eles julgavam que os comunistas iam acabar com as famílias, sabe? E hoje retorna esse discurso de um outro modo, mas com o mesmo objetivo, né? Assim, o sequestro de filhos de militantes políticos, bebês e crianças, aconteceu exatamente para a possibilidade de construção de uma nova família sob preceitos da Igreja Católica. Hoje nós temos a Igreja Evangélica junto desse governo. E a coisa vem acontecendo e a gente não está conseguindo reagir, sabe? Naquela época, eles achavam que eles podiam, crianças recém-nascidas até seus 4 anos de idade, poderiam ser adotadas por famílias de militares ou famílias ligadas a militares, porque eles julgavam que essas crianças ainda não estavam contaminadas com o comunismo, com a ideologia dos pais. Crianças de 4 anos para cima, eles mandavam matar, porque eles achavam que a ideologia dos pais já estava dentro dessas crianças e não tinha como mudar. Olha só, de onde que se tira cientificamente um parâmetro desse? É uma coisa muito louca. E isso vem acontecendo, e vai voltar a acontecer de volta muito cruel e até sanguinária nos próximos anos, se não houver uma reação da sociedade. E essa é a nossa função social, como historiadores, como pesquisadores, como jornalista. A gente vai ter que ser rápido, certeiro e muito forte para combater tudo isso que vem acontecendo. Perfeito, Eduardo, obrigado. E aí eu queria falar também que eu sempre fui muito contra também um certo preconceito que existe da academia pelo trabalho jornalístico, e que eu acho importantíssimo. Eu acho, inclusive, é um momento que a gente precisa se aliar muito mais do que combater, né? São abordagens diferentes, obviamente, mas não deixam de ser abordagens válidas e importantes, né? Então, eu acho que é um momento muito mais de união do que a gente ficar nessas picuinhas acadêmicas, não, porque isso é jornalismo. São conhecimentos produzidos a partir de chaves diferentes, de metodologias diferentes, mas que vários jornalistas vêm fazendo trabalhos incríveis, né? Não só o Eduardo, mas temos também o Chico Otávio do Globo, que fez várias matérias importantíssimas sobre a ditadura, várias descobertas. Então, o jornalista, ele tem esse faro investigativo que muitas vezes a gente não tem, porque o nosso tempo é outro, né? O nosso tempo é da análise mais longa, né? 4 anos de enfim, e os jornalistas têm essa coisa mais da rapidez, que também é importante, né? Da denúncia, de ter esses canais na mão. E aí eu lembro de essa fala do Eduardo me lembrou uma conversa que a gente teve essa semana, um debate, na verdade, com a Renata Souza, que é deputada estadual aqui do Rio e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, contando o quanto foi difícil essa eleição, porque o partido PSL, se não me engano, lutou muito para tomar a Comissão de Direitos Humanos, e a gente pode imaginar o que isso significa, né? A gente sabe, na verdade, o que isso significa. E, ao mesmo tempo, um determinado momento que ela falou, e aí eu convido quem não assistiu, foi uma coisa bem bonita, bem importante,
que ela falou, nós temos pressa, né? Nós temos pressa, então a gente precisa, não dá para esperar o tempo disso acontecer para reagir, né? Temos que agir imediatamente. E aí eu passo a palavra para a finalização da Camila, e se você pudesse trazer também um pouco dessa sua experiência como professora, né? Que eu acho que é muito importante, e partindo dessa perspectiva também da escola como um lugar de produção do conhecimento. Eu acho que os colegas que me antecederam fizeram, né, colocações impecáveis em relação ao contexto que a gente está vivendo. Mas, assim, para complementar, o que é inegável é que a gente está vivendo um momento, existe um fato social que é em relação aos usos do passado. O passado está sendo disputado, né? E não são só as memórias em relação ao passado, né? Como o Eduardo falou, são as narrativas. Então, por exemplo, quando a gente... você pediu exemplos de sala, né? Eu sempre tento pensar aulas a partir do presente. Eu acho que a história é primeiro a história do tempo vivido que nós estamos aqui, né? Então, por exemplo, eu estava buscando uma reportagem que em algum momento passou lá na timeline do Facebook, que foi durante o período da ditadura que se, aspas, né, inventou o Bolsa Família. Aí eu pensei, gente, eu preciso investigar para entender isso. Resulta que, né, como eu já tinha uma suspeita por ter estudado as políticas sociais da FUNABEM, eu já sabia mais ou menos por onde vinha. Resulta que a FUNABEM tinha lá um programa de transferência direta de renda que, sei lá, devia atingir 0,5% da população brasileira, né? Servia para garantir a sobrevivência no nível mais básico das crianças, sabe? Aquelas famílias cujos pais e mães, né, e os tutores, quem era o responsável por elas, não tinha nenhum tipo de renda. Então, ou era aquilo, ou era deixar as famílias realmente sucumbirem, né? Então, você vê a narrativa. Daí eu encontrei num desses blogs, visivelmente, né, um desses blogs, como você mesmo falou, que divulga falseamentos, porque por que eu insisto que não é uma disputa de memória? Porque essas pessoas, como eu entendo, elas sabem que isso não é verdade. Né? É uma construção narrativa intencionalmente falseada. E aí estava lá, porque foi durante o governo militar, não sei o quê, e aí... eu pensei numa proposta que ainda não foi trabalhada e partindo dessa questão, porque você vê a diferença, né, do programa Bolsa Família, que atendeu, em algum momento, 50% da população infanto-juvenil do país. Isso é um número, gente, universal, né? É muito grande. Aí você compara e você diz assim, olha, tem muitas narrativas em relação à ditadura, mas olha como teve várias coisas positivas, por exemplo, tanto que os outros governos desenvolveram esses projetos. Então, eu acho que a nossa função como educador, não só educador e educadora, não só na produção do conhecimento, né, mas como a professora Silvia colocou, fazer esse conhecimento, que é o nosso, que é pontuar, olha, uma coisa foi aquilo lá e outra coisa é o que a gente tem hoje. Tem que chegar no senso comum, e eu acho que a sala de aula é um lugar, é o primeiro lugar, né, se tu pensar nas crianças e nos jovens, idealmente, todo mundo passa pela sala de aula. E a gente que atua no SEJ, a gente está lidando com jovens e adultos que muitas vezes trazem conhecimentos da ordem do senso comum. Então, é como você mesmo comentou, Paula, em diversos momentos, não só na sala de aula, a gente se depara com pessoas que estão realmente bem intencionadas perguntando para você, mas por que a ditadura foi ruim? Sabe, essas pessoas estão querendo realmente saber. E trabalhar a ditadura a partir desses movimentos de falseamento, o momento atual é o melhor possível, né? Porque é nesse momento que a gente vê sistematicamente se produzir esses conhecimentos que estão tentando ligar coisas positivas socialmente ao momento da ditadura, né? Então, eu acho que o nosso papel é um pouco também trazer
a produção, o conhecimento que é produzido, né, não só na academia, mas que a gente pode produzir em sala, e como o Eduardo falou, é uma disputa de narrativa e nós queremos ganhar, né, porque nós temos muito a perder, inclusive essas pessoas que são os nossos interlocutores também, né, também tem muito a perder. Quero agradecer muito o privilégio de ter compartilhado esse momento, né, com a professora Silvia, o professor Humberto, com o Eduardo, que eu tive o prazer de conhecer, e com você também, né, Paulo? Muito obrigada. Bom, gente, eu que agradeço muito, eu acho que foi uma conversa muito rica, aprendi muito, e eu espero que quem for assistir aprenda também, né, que isso sirva como uma divulgação das pesquisas, mas também de aprendizado, e que isso vá para frente, né. Agradeço enormemente cada um de vocês pela disponibilidade, pela generosidade de compartilhar as pesquisas e o conhecimento de vocês, com o nosso projeto, mas com a nossa intenção, que é que isso seja transmitido para o maior número de pessoas possível. Eu vou terminar a gravação, mas eu peço para que vocês fiquem só um pouquinho. Paulo, eu só também queria agradecer a tua generosidade de acolher a minha ideia, né? Porque eu agradeço muito mesmo, assim. Então, muito feliz, acho que foi um debate muito profícuo. Obrigada mesmo. Obrigada, gente.